Aqui no Apocalipse, versículo 6 deste capítulo 9, lemos que naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Jó, no capítulo 3, dá uma ideia do que é essa imagem de os homens procurarem a morte e ela não aparecer. Particular atenção ao capítulo do Jó, eu peço a vocês aqui, no capítulo 3, ao versículo 21, que vocês vão ler. Nessa hora, os homens entenderão que a morte não tem existência, a morte não vive, a morte está morta. Ou a morte, como diz o poeta Fernando Pessoa, é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Aqueles que se matarem procurando alívio para suas dores encontrarão vida no mundo espiritual e continuarão com os seus sofrimentos. Pior, acrescidos agora do ato do suicídio. Várias vezes já falamos contra o suicídio para alertar aqueles que se iludem com essa possibilidade errada de resolver seus problemas. Estão completamente enganados os que pensam que o suicídio resolve seus problemas, porque ninguém morre. Não há morte. Entenderam? Não há morte. Nós, pelo menos assim, desse jeito que nós aprendemos a acreditar na morte como se fosse o fim de tudo. Essa crença está errada. Ela já devia ter sido abolida dessa sociedade que se diz ultramoderna. A morte não acaba com coisa alguma. A pessoa apenas se torna invisível a esses olhos materiais, mas continua viva com todos os seus sentimentos e pensamentos, porque o espírito é eterno. Vocês, por favor, deem uma lida também no profeta Jeremias, capítulo 8, versículos 1 a 3. Por este versículo 6 do Apocalipse, aqui no capítulo 9, a quinta trombeta, percebe-se que o poço do abismo que já comentamos está dentro de nós mesmos, está dentro do ser humano. Representa aí os sofrimentos, as desilusões, tudo isso porque passa o ser humano. Todos, tá? Todos. Não há na face da terra quem não sofra. O que difere uns dos outros é que alguns já entenderam a causa do seu sofrimento e o têm como uma bênção da parte do Senhor e não um castigo, para aprenderem com os próprios erros a evoluir espiritualmente. E esses não se arrojam para dentro desse abismo aqui colocado no Apocalipse, o qual foi aberto pela estrela caída do céu, para que nele mergulhassem todos os incrédulos, todos os que vivem afastados de Deus. Então, meus prezados, pensem bem nas suas atitudes do dia a dia. Procurem ver se não estão à beira desse abismo, a ponto de se jogarem nele. Se fizerem isso, será difícil sair de lá. Aprendam a viver com os seus sentimentos, com os seus sofrimentos, com as suas angústias. Procurem ler o Evangelho, estudar o Apocalipse, rezar, enfim, acreditar realmente no poder de Deus. O abismo está aberto, escancaradamente aberto à nossa frente. Cabe-nos não nos jogarmos para dentro dele.
Quanto aos versículos 7 a 10, leiam o profeta Joel, capítulos 1 e 2 integralmente. Esses versículos apresentam uma descrição dos gafanhotos. Muitas imagens desta quinta trombeta foram tiradas daquele profeta, o Joel. Os gafanhotos trabalham para punir os homens na segunda morte. O versículo 11 confirma a possibilidade de a estrela caída na terra, apresentada no versículo 1, ser um anjo, ou seja, um espírito com bastante autoridade, tanta que, até depois de receber a chave, pôde abrir o poço do abismo, pois esse versículo anuncia que ele é o rei dos gafanhotos, ao mesmo tempo que é o anjo do abismo, cujo nome, tanto em hebraico como em grego, significa destruidor ou exterminador. O versículo 12 anuncia que passou o primeiro ai, daqueles 3 que vimos na quarta trombeta. Vocês lembram, né? Ai dos habitantes da terra. Para alguns intérpretes do Apocalipse, tudo indica que esta quinta trombeta se refira à Primeira Guerra Mundial, pois foi nela que pela primeira vez foram utilizados os aviões, que tem todo o aspecto do que é descrito neste texto com relação aos gafanhotos. Mas vamos guardar essa informação, porque mais adiante teremos que voltar a ela quando dermos um complemento ao entendimento deste texto. Diz também o versículo 12 que vem ainda 2 ais, o que é confirmado pelo versículo 14 do capítulo 11, quando encerra o texto referente à sexta trombeta. Ah, sim, você ficou preocupado, né, Paulo? Paulo, você está enganado. Versículo 14 do capítulo 11, a sexta trombeta está logo aqui, dentro do capítulo 9. Como é que você diz que ela encerra lá no capítulo 11? É porque no versículo 15 do capítulo 11 é que vem a sétima trombeta. Até lá, dentro desse entendimento que fizemos também com relação aos selos, a sexta trombeta se prolonga até esse momento. Mas nós voltaremos a falar sobre isso pormenorizadamente. Dizem ainda que o terceiro ai é a sétima trombeta. E como nós teremos um intervalo até chegarmos a essa trombeta, a sétima, quero propor a todos vocês que leiam o texto. Está no capítulo 11, a partir do versículo 15, como eu já disse, e me digam se vocês estão de acordo com essa interpretação, ou seja, ser a sétima trombeta o terceiro ai do Apocalipse. Leiam e me falem aqui pelos comentários de vocês se estão ou não de acordo com essa interpretação. Beleza? Até o próximo programa e um fraternal abraço.